Olá, boa tarde a você que está conectado conosco aqui pelo site Notícias Agrícolas. No ar mais um boletim de mercado olhando para Chicago. E quando a gente olha para as commodities em geral, os grãos negociados lá na Bolsa de Chicago, a gente percebe que foi um dia negativo para todos eles. Soja perdendo aí de 16 a quase 20 pontos nos principais vencimentos. Milho da mesma forma perdendo forte também de 11 a 15 pontos. E o trigo, perdas em torno de 10 pontos aí nos seus primeiros vencimentos. Enfim, dia no vermelho para os grãos e a gente quer saber o que está acontecendo. Afinal de contas, o produtor brasileiro já tinha problema aí com prêmios muito pressionados por aqui, o dólar perdendo valor e agora mais Chicago para ajudar no vermelho, Vlamir. O que está acontecendo? Vamos entender primeiro Chicago, como é que você está vendo essa movimentação e o que justifica essa queda nos preços por lá? Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos. Olha, Alex, o fator que pesa no momento é plantio americano acelerado, né? O ritmo está muito forte, né? 35% segundo o USDA de ontem à tarde, né? A semana passada era 19%, o ano passado era 11%, veja a diferença de 11 para 35%, e a média 21%, está tudo plantando rápido, então é sinal de que a safra está entrando dentro da janela ideal para eles, isso pesa, mas também pesou o fator financeiro, né? Voltou a se comentar aí que os Estados Unidos podem dar calote na dívida em junho, né? Tem vencimento de dívidas em junho americanas, e a Janet Yellen lá, que é a secretária do Tesouro, está pedindo ao Congresso que estique o grau de endividamento americano, né? Que o Congresso permita emitir mais títulos públicos para poder pagar essa dívida, ou seja, emitir título, pegar dinheiro e pagar a dívida dos que está vencendo. Só para comparar, Alex, veja como é que é o rombo americano. Eles já estão no teto de 31,4 trilhões de dólares de endividamento. Isso dá quase 25 anos de PIB brasileiro. Eita! E veja como é que está a situação. Mas eles vão conseguir dar a volta por cima, vai emitir mais título, vai se endividar mais, o mundo vai comprar os títulos e isso vai passar. Mas o fator plantio da soja acelerado é um fator importante, né? E agora vai depender do andar do clima para as próximas semanas, né? Então, isso pesou hoje, né? Pesou também porque a China andou cancelando compra de milho, então isso também foi negativo para os grãos gerais, né? Em Chicago, né? Quando tem cancelamento grande, né? Então, isso influencia, né? Acaba fazendo os investidores liquidarem posições e se reposicionarem para baixo. Mas a boa notícia, Alex, é que o mercado está com suporte em 12,5 no novembro, ainda segurando. Isso é a notícia boa do dia. Caiu bastante, mas ainda dá para se achar uma boa notícia num pregão negativo. Então tá, então vamos entender todos esses pontos que você trouxe para a gente. Clima favorável nos Estados Unidos, proporcionando um bom desenvolvimento da safra por lá, podendo ter uma safra recorde por lá. Isso traz uma mudança aí para o cenário de oferta e demanda para o mercado internacional. A gente sempre ouviu falar que 2 safras seguidas aí, boas no Brasil e boa nos Estados Unidos, podia mudar, né, essa tendência de alta que a gente viu nos preços nos últimos anos. Você acha que chegou a hora, Vlamir, se de fato se confirmar uma safra cheia nos Estados Unidos? Olha, Alex, o mercado já caiu bastante, né? Se a gente olhar aí a posição 12,5 para novembro, comparado com mais de 15 que nós trabalhávamos nos meses anteriores, então o mercado já encolheu, então o mercado já é outro, né? Então, eu acho que o espaço de baixo já é muito pequeno, né? O já está precificado, também então. Já não mostra interesse em vender soja muito abaixo de $12,5, que para ele a margem já vai ser muito apertada, alguns vão ter margem negativa. A safra americana mesmo, que ela via cheia aí de 120 milhões, 125, ela não é uma safra gigantesca, o mundo está consumindo tudo que está sendo produzido, mesmo que o Brasil colhendo 154 milhões de toneladas, se a gente olhar o quadro de oferta e demanda mundial, ele está ajustado, não está sobrando grandes volumes dessa safra em relação ao que a gente está consumindo, né? Então, esse é um ponto. E outro fator é que, se a gente olhar os dados americanos da soja, Alex, a soja americana ela está com exportações muito maiores que as projeções. Então, caminha para ter um aperto no abastecimento americano. Então, tudo indica que eles vão exportar mais. E para não ter muita queda de estoque americano, para números muito abaixo do que
do que é esperado, é possível que eles vão ter que importar um bom volume de soja aí no começo do segundo semestre, antes da entrada da safra deles, e provavelmente soja brasileira. Então, essa ainda é um ponto importante que pode ajudar aí o mercado aí nas próximas semanas, né? Você acha que entre 12 e 13 é um número bem A precificado? janela de 12 e 13 seria uma janela dentro de uma normalidade de duas safras cheias, vamos dizer assim, safra americana brasileira cheias, e isso certamente terá o suporte nesses patamares, né? Então, abaixo de $12, certamente o produtor americano não vende físico, o produtor brasileiro também vai estar estrangulado, não vai conseguir vender, vai ter que esperar, e aí nós vamos ter vazio de oferta, e vazio de oferta traz a cotação para cima, né? É. Agora, outro ponto que você trouxe aí para nossa análise, cancelamento de milho. Por que isso preocupa, Vlamir? Preocupa porque quando tem uma notícia de cancelamento, principalmente de milho americano ou de produto, de grão americano, que seja milho, soja ou trigo, ele impacta, né? Porque o maior mercado, o giro do mercado de Chicago é dentro dos Estados Unidos, é o maior volume que se negocia ali, né, na bolsa, os investidores estão ali, então isso traz um efeito manada de liquidação dos investidores, né? Quando ele vê, estão cancelando, vende, está cancelando, mesmo que, por outro lado, eles estão recomprando posições de milho brasileiro aqui para comprar milho brasileiro que está mais barato e com qualidade melhor. Então, para a China não está mudando muito o volume, ele está só invertendo a origem, mas os operadores de Chicago não gostam disso, né? Eles verem que está perdendo venda americana e aí o mercado liquida, né? Porque a tendência é que o milho americano ele acaba ficando com estoques maiores, né? Porque está exportando menos do que está sendo projetado. Ao contrário da soja, o milho já pode sobrar um pouco mais por lá, né, Alex? Muito bem. Essa boa notícia que você trouxe aí, o suporte nos 12,50, isso dá que conotação aí para o mercado? Que abaixo disso o produtor americano não quer vender, abaixo disso o vendedor está desinteressado? Qual que é a leitura, Vlamir? Exatamente. Abaixo de 12,5 já somem as ofertas de físico americano, né? O produtor americano nesse patamar ele já alega que vai estar dentro de margem negativa ou margem zero de operação de trabalho, né? Ou seja, se não tiver super produtividade ou super safra, ele tende a não ter margem de lucro, né? Ele vai segurar para o mercado rever as posições. E como nós não estamos com grandes sobras de soja, a oferta e demanda está muito ajustada, perto aí de 375 a 380 milhões de toneladas, tanto na produção como na demanda. Então, se o mercado global que oferta segurar a oferta, se Chicago não subir, o prêmio terá que subir, né? Senão não aparece produto, né? Ninguém quer vender físico, né? Muito bom. Vlamir, olhando para o Brasil, né? Temos uma condição de pressão que já vinha acontecendo por conta de prêmio, né? Prêmio muito negativo. A gente já vinha vendo aí um dólar também trabalhando abaixo dos R$ 5 já há algum tempo. E agora tem Chicago para ajudar nesse movimento negativo aí também. Como é que estão os preços aqui no Brasil e a melhora de ontem acabou sendo, enfim, o ganho de ontem acabou sendo devolvido? Em parte sim, né, Alex? Ontem, em média, as cotações, tanto no balcão como nas portas, cresceram mais de R$ 2. E hoje, o mercado ele começou o dia estável e agora à tarde ele está com média de R$ 1,50 a menos. Ou seja, está entregando uma parte dos ganhos de ontem, né? Por exemplo, hoje, um balcão do sul, aí do Rio Grande do Sul, ele começou o dia a 126, que foi o fechamento de ontem, e estava com alta de R$ 1 a R$ 2 em relação à sexta-feira. E agora à tarde já se fala em 125, então a 125 a 130 ali no Rio Grande do Sul os balcões. E o mercado de Porto, ele começou o dia na faixa 144 aí no spot, em maio, e agora estão falando de 143, 142,5. Então R$ 1, R$ 1,5 abaixo. E a posição melhor que tem nos portos é a posição de setembro, que pela manhã dava 153 de chance de compra, agora estão falando de 151, 151,5. Então, o mercado acomodou um pouquinho, mas a variação ainda não é tão significativa.
Agora, quando o preço melhorou ontem, Vlamir, você viu negócios acontecendo? O produtor se sentiu atraído ou mais confiante aí para as vendas ou elas ainda seguem travadas, hein? Olha, consegui. Negócios estão saindo. Ontem teve negócio, hoje pela manhã teve negócio, agora à tarde provavelmente mais alguns negócios. O mercado está fluindo, porque o produtor precisa de caixa, né, Alex? Então ele está vendendo a soja para fazer caixa. Alguns estão vendendo milho também, então, mas os negócios estão fluindo. O ritmo nas últimas semanas seguiu fluindo. Mercado gaúcho vendendo, está na reta final da colheita, né? A safra praticamente indo para o final, mas produtores estão vendendo, né? Tem dívidas em maio, né? Muita gente tem dívida em maio, estão aproveitando para vender, não querendo deixar para os últimos dias do mês de maio, né? Que geralmente tem o risco, né? De todo mundo querer vender no final do mês e aconteceu o que nem aconteceu no final de abril, né? Aquela corrida de todo mundo querer vender no final de abril. E no final de abril nós tivemos as piores cotações do ano, né? Agora está um pouco melhor do que final de abril. Já evoluiu aí 4, 5 reais em relação aos níveis que estava lá no pico da baixa, né? Agora está um pouco menos baixo, né? E os números da exportação estão mostrando esse incremento para maio, né, Vlamir? Exatamente. A exportação para maio aí, segundo a Apex, aí já deve chegar a 15,3 milhões de toneladas. Os números que eram esperados na semana passada eram pouco mais de 12 milhões, ou seja, melhorou o ritmo, os negócios, navios estão chegando e carregando rapidamente, então isso é muito bom até para os prêmios. A exportação nessa primeira semana de maio aí já somou entre soja, farelo e óleo uma boa notícia, o agro, né, somou 2 bilhões de dólares, isso dá 10 bilhões de reais em apenas 4 dias úteis que foram de embarque agora na primeira semana de maio, então é a soja ajudando a economia brasileira, né, Alex? Ô Vlamir, dos 3 fatores que precificam a soja em real aqui, né? Chicago, dólar e prêmio. O que você imagina que seja o comportamento deles daqui para frente? Chicago, por exemplo, tem um viés, tem uma tendência clara aí para você? Olha, Chicago ele vai depender muito do clima americano, né? Daí não tem um viés, né? Porque daí o clima nas próximas semanas, se ele continuar que nem está agora essa semana, está com tempo meio seco no norte do cinturão, muitos locais ali do estado de Iowa, grande produtor de grãos ali, o Mato Grosso dos Estados Unidos, está seco, se não chover bem aí nos próximos 5 a 7 dias vai ter replantio, então o clima ainda é uma incógnita, né? Então ele é um fator que vai pesar mais lá em Chicago, por isso que não estão ainda assim, o mercado de Chicago ele está na baixa, pode cair mais. Se o clima der qualquer continuidade desse tempo seco, certamente ele vai pressionar Chicago a recuperar um pouco do que ele perdeu aí nesse pregão, né? E aqui dentro, o dólar segue nessa gangorra do governo aí, isso aí, nem o governo sabe que não vai tomar, porque ele não sabe o que está fazendo. Então, é uma dúvida geral, né? Mas ele não tem muito espaço, vamos dizer assim, ele não tem os 5,10 lá no limite e um 4,90 aqui na baixa, é uma variação de 20 centavos, né? Então, esse que é o dólar. O que a gente está sentindo é que o prêmio, esse parece-me que vai continuar melhorando, né, Alex? Ele vai ficar cada vez menos negativo, né? Porque ele já andou aí no spot a 230 negativo e hoje o spot está entre 100 e 130 negativo. Então ele melhorou 100 pontos, $1 por bushel, né? E o prêmio de setembro, que é o melhor, hoje ele está trabalhando entre 60 centavos positivo a 90 centavos positivo. Então, prêmios melhoraram e devem continuar melhorando. Então, isso pode dar um suporte aí para as cotações internas, né, Alex? E também o final da colheita é um período também que acaba ajudando um pouco mais o mercado local, porque a pressão de venda de balcão já diminui, né? Daí aquela entrega que o produtor vai fazer já não tem mais. Então, daí o mercado acaba ficando mais em cima de lotes e fixações. E quando é mercado de lotes, geralmente pode pressionar um pouco até positivamente, né, Alex? Ô Vlamir, e daí fica a pergunta, né? Vender agora ou esperar mais um pouco? Qual que é a sua análise ou qual que é a sua dica aí? Olha, Alex, a questão é que a gente fala, o produtor vender agora, aquele produtor que tem dívida e vai vencer agora esse mês, ele não tem muita saída, né? Porque se ele for esperar 6 meses com essa soja na mão, a soja tem que evoluir pelo menos uns 15% para compensar o juro do mercado financeiro. E a soja em 6 meses, ela está dando hoje, sai de 143 para 153, ela sobe R$10.
Então ela não está subindo isso no mercado. Para aquele que não tem nada de dívida que pode esperar, certamente o meio do ano é um período muito crítico da safra americana, ainda pode acontecer muita coisa por lá. Talvez ali no mês de julho possa ter boas cotações e melhores que estão hoje. Então, para aquele que tem as dívidas para vencer, é uma dificuldade, né, Alex? Esse Não tem o que ou faz fazer, né, caixa, Vlamir? porque se ele pegar dinheiro no mercado financeiro, ó, a mais de 20% ao ano, ele vai ter um custo 2% ao mês, né? Então, ele fica complicado de ver a soja evoluir, a não ser que quebre a safra americana, daí sim. É. Ou aconteça alguma coisa na economia brasileira para disparar o dólar, né? Pensando em soja em reais, né? Mas, em princípio, Chicago, ele vai trabalhar nessa gangorra, depois de passar aí o meio do ano, esses níveis, de 12 a 13, 13 e pouco, 13,5 no máximo. Ele vai descer lá dos 14, os patamares que estavam antes, ele vai trabalhar em patamares mais acomodados, né, Alex? Mas É. isso já está sendo mostrado nas cotações futuras de Chicago, né? É. E a diferença está diminuindo, né, Vlamir? Os contratos mais próximos estão meio que se aproximando dos contratos mais longos também, né? Os próximos estão mostrando que vão caindo, né, para o nível dos médios e longos. E se a gente olhar, a boa notícia é que também, se a gente olhar a soja de 2024, ela já se mostra melhor do que a soja de novembro. Então, isso é um bom sinal. Isso é sinal de que a soja no mercado já está sinalizando, batendo fundo de poço para começar a tentar alguma reação. Então, se olha lá o novembro, perto dos 12,5, e você vai vendo lá o maio do ano que vem, 12,70 até acima. Então, é sinal de que o mercado parece-me que já gastou uma grande parte da baixa, né? Agora está tentando formar um fundo para depois trabalhar dali para cima, né, Alex? Boa, Vlamir. Meu amigo, obrigado mais uma vez pela participação conosco aqui. Volte sempre. É isso aí, Alex. Um grande abraço a todos. E faço fazer um convitinho aí, o pessoal lá do Maranhão, Balsas, Alex. Sexta-feira, nós vamos estar no Dia de Campo Bem TV. Convidamos a todos para participar na sexta-feira, a partir das 7 da manhã. E na Vai. semana que vem, nós vamos estar na Agrotins. Também apareça lá na Agrotins. Vamos estar de terça a sábado na Agrotins. Outra grande feira ali do norte, hein? É, É isso isso aí, aí. Alex. Vlamir Brandalize rodando o Brasil, Vlamir Brandalize. É isso aí, Alex. E vamos se encontrar lá na Agro Brasília, né, Agro Alex? Brasília, isso aí. No semana do dia 22, estamos lá junto, Vlamir. É isso aí, Alex. Até lá. Valeu, Vamos Vlamir. fazer o programa de lá, hein? Isso aí, tá combinado. Obrigado, Vlamir. Abraço. Tchau, tchau. Tá aí. Vlamir Brandalize aqui com a gente no Notícias Agrícolas, trazendo as informações do mercado. Tendências para Chicago vai depender do clima. Para o prêmio, aparentemente uma tendência mais positiva, com a redução da pressão da oferta da entrada da safra brasileira. E o dólar depende das ações do governo, mas trabalhando aí naquele intervalo entre 4,90 e 5,10, sem grandes variações, pelo menos nesses últimos dias, nessas últimas semanas. Isso deixa a soja aí num preço que o produtor não está gostando muito, mas o Vlamir lembrou que não tem muito o que fazer, principalmente para o produtor que precisa vender agora para pagar a conta, né? Para aquele que consegue esperar mais um pouquinho, também é preciso fazer as contas. Será que vale a pena carregar essa soja até lá adiante? Será que essa recuperação que a soja precisa ter vai justificar o custo de carrego desse produto? Você precisa fazer as contas e entender aí quais são as possibilidades para negociar melhor a sua soja. Vamos ver os preços, vamos ver como encerrar as negociações lá na Bolsa de Chicago, de olho na tela. Para maio, 14 dólares e 51 centes por bushel, caiu 17 pontos. O julho, 14,14, caindo 19 pontos e meio. Para agosto, 13,47, uma queda aí de 18 pontos. Setembro, 12 dólares e 75 centes por bushel, uma queda de 16 pontos. São os números da soja. Milho também no vermelho, maio 6,40, desculpe, 6,42, queda de 14 pontos mais 25. Julho, 5,84, perdendo 11 pontos mais 75. Setembro, 5 dólares e 19 centes por bushel, perdendo 13 pontos mais 75. E o dezembro, 5 dólares e 18 centes por bushel, uma queda aí de 11 pontos e meio.
E para finalizar, o trigo. Julho, 6 dólares e 43 centes por bushel, 10 pontos e meio de baixa. Setembro, 6,55, queda de 10 pontos e 75. O dezembro, 6 dólares e 72 centes por bushel, queda de 10 pontos e meio. E o março, 6,84, recuando 9 pontos e meio. São os números de hoje, já de fechamento do mercado, lá na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui, agradeço a sua atenção e audiência. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.